encontrar sentido diante do vazio? Como encontrar sentido diante do vazio? Como encontrar sentido diante do vazio? Encontrar sentido diante do vazio. Como encontrar sentido? França, 2018. Um país em declínio. Relações que não resistem. Uma solidão profunda. No centro da trama, Florent Claude Labouste, 46 anos, tenta sentir algo enquanto o mundo ao seu redor se dissolve. Ele não gosta do próprio nome. Acha-o tanto feminino, em contraste com seu aspecto viril. E essa sua vida reflete essa contradição. E numa rotina nada saudável, acorda, toma café, fuma, engole Captorix, o antidepressivo recaptador de serotonina. O remédio funciona como uma tentativa química de acalmar a mente, enquanto o corpo e o desejo sucumbem à exaustão. Eis o retrato de nosso tempo. Vivemos em uma sociedade obcecada pela estética, pelo consumo. Muitos estão fisicamente belos, mas emocionalmente impotentes. Florent é um produto dessa sociedade. É um ser impotente, não somente no aspecto sexual, mas é um impotente diante a própria vida. Logo no início, o protagonista recorda um encontro aparentemente banal, mas repleto de sentido. Duas mulheres em um posto de gasolina. Essa imagem funciona como uma metáfora visual para duas épocas distintas, dois modos de representação do mundo. A fisionomia da primeira mulher reflete a juventude que floresceu entre o fim dos anos 60 e o final dos anos 70, um tempo que ainda havia espaço para a utopia, para a crença no amor como partilha e na liberdade como valor essencial. Seus cabelos longos e soltos eram lançados ao vento. Uma faixa colorida ornava sua cabeça. Tinha roupas leves, que transmitiam a ideia de movimento e naturalidade. Sua presença evocava leveza e todo o arquétipo de uma geração que acreditava que mudar o mundo começava por mudar a forma de amar. Sua figura representava a contracultura, aquela dos movimentos hippies, aquela época que foi marcada pelo espírito de comunidade, que viu o corpo como um meio de expressão e transcendência. A segunda mulher, filha de outro tempo, formada nos anos 80 e moldada pelas décadas seguintes, carrega a marca da individualização e da competitividade. Cabelo alisado, preso, roupas agarradas ao corpo, perfume caro, corpo moldado pela disciplina e pela imagem. Tudo nela é controlado. Ela é a representação pura da nossa época, a época do avanço do consumo, do desempenho, da tecnologia e do culto à performance. Florent se apaixona pela primeira, ou melhor, ele se apaixonou pela ideia que ela representa. Foram 2 anos de fantasias sobre um amor cheio de leveza, liberdade e completude da alma. Foi um sonho breve e irrealizável, mas que o marcou profundamente. De volta à realidade, hoje Florent se encontra no relacionamento fracassado com Yuzo, uma mulher indiferente, interessada apenas nos bens materiais que ele poderia oferecer. Em contraste, Camille, seu grande amor do passado, era simples, afetiva e empática. Ela personificava a humanidade e a capacidade de se doar. E numa dessas reflexões, o protagonista retorna aos tempos de infância, em que ele se lembra que foi criado por pais amorosos, cujo vínculo parecia sobrenatural. Eles se amavam de uma forma intensa,
Num certo momento, uma dor de cabeça acompanhava o pai por semanas. Ele vai ao médico, recebe o diagnóstico de tumor cerebral. No estágio avançado da doença, não há mais cura. De uma forma trágica, o pai dele e a mãe juntos optam por cometer suicídio. E esse fato é uma cicatriz na alma de Floran que o acompanha para sempre. Ele é aquele que tem uma tristeza estabilizada, uma tristeza pacificada, vivia sempre solitário, tinha apenas um amigo na faculdade. Seu primeiro emprego como engenheiro agrônomo foi na Monsanto, uma das maiores multinacionais do agronegócio. Depois trabalhou em uma exportadora de queijos. Nessas experiências ele observa de perto a transformação da agricultura. Pequenas produções locais ameaçadas por grandes conglomerados e por uma lógica industrial voltada ao lucro. Na década de 90, a Monsanto deixou de ser apenas uma fabricante de químicos e passou a dominar o setor de sementes. Foi pioneira no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e no controle de todo o ciclo produtivo, da semente ao herbicida. Em 1996, lançou a soja Roundup Ready, resistente ao herbicida da própria empresa, que gerou dependência dos agricultores e reduziu a diversidade agrícola. Essas práticas provocaram polêmicas ao redor do mundo. Agricultores passaram a depender de sementes patenteadas, precisando comprá-las a cada safra. Surgiram disputas judiciais, como o caso de Percy Schmeiser, no Canadá, processado pela empresa por plantar sementes transgênicas que, segundo ele, haviam contaminado suas plantações. Também se questionava a falta de transparência e os impactos ambientais e de saúde. No Brasil, o debate se intensificou a partir de 1998, com a introdução da soja transgênica. Ambientalistas e entidades civis alertaram para a perda da autonomia do produtor e o risco de contaminação das sementes nativas. Os produtores rurais de Mato Grosso comemoraram a decisão do Superior Tribunal de Justiça contrária à prorrogação da patente de uma variedade de soja transgênica requerida pela empresa Monsanto. A disputa entre os produtores e a multinacional de biotecnologia dura 2 anos e envolve 600 milhões de reais. Para Floran, esse mundo simbolizava o desaparecimento da agricultura tradicional, onde o trabalho era vínculo e memória. A semente, antes símbolo da vida, torna-se propriedade privada. O alimento, antes partilha, vira produto. É o campo transformando em indústria. E o homem, mais um funcionário da terra, uma terra que já não lhe pertence. No Ministério da Agricultura, Floran observa os dilemas dos produtores locais. Por exemplo, cultivadores de damascos. Esses enfrentam a abertura de mercado e o avanço de produtos importados do Mercosul. As pequenas produções artesanais perdem espaço para indústrias predatórias, ignorando tradições e vínculos com a terra. Seu amigo Emerich luta para manter a produção de leite numa fazenda antiga. Em contrapartida, grupos estrangeiros começam a comprar terras ao redor da fazenda de Emerich. Sentindo-se ameaçado, ele se reúne com pessoas do sindicato e organiza protestos contra caminhões de empresas industriais. Eles se armam, montam barricadas na estrada e um conflito é iminente. Emerich vira mártir de uma luta desigual entre produtores familiares e o poder do mercado global. Muitos desses pequenos produtores tiveram sua produção aniquilada, sem esperança, de modo trágico. Alguns se mataram.
A lógica que precisou no campo também se manifesta na cidade. Em São Paulo, o fenômeno da gentrificação tem transformado os bairros, como a Vila Mariana. Novos edifícios de alto padrão, investimentos imobiliários e a valorização acelerada expulsam antigos moradores, mudam o perfil social e diluem a identidade local. No Brasil, o processo de compra de terras por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras tem acompanhado esse movimento de mercantilização da terra. Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, estima que cerca de 4,5 milhões de hectares estavam sob controle direto ou indireto de estrangeiros ou empresas estrangeiras. Isso no ano de 2011. A legislação brasileira impõe limites. Por exemplo, estrangeiros só podem deter no máximo 25% da área de um município, e nenhuma nacionalidade pode possuir mais de 10% dessa área. Essas transações podem causar concentração fundiária, impacto ambiental, como desmatamento e deslocamento de comunidades locais. Lohan percebe que tanto no campo quanto na cidade, o resultado é similar. A terra, seja produtiva ou urbana, se transforma em ativo financeiro, não mais em espaço de vida ou comunidade. No campo, a semente vira mercadoria, o pequeno produtor se torna empregado. Na cidade, o morador se torna espectador da própria vizinhança. E os incomodados é que se mudem. Mas para onde vão? E mais uma vez a tragédia marca a vida do personagem. Primeiro com a morte dos pais, depois a perda do seu amigo de forma trágica. Ele volta a Paris, tenta uma reaproximação com Camille, mas foi tudo em vão. Ele a acompanha de longe por 3 semanas, descobre que ela trabalha numa clínica veterinária e mora numa casa afastada, uma casa no campo. Ela aparentemente está solteira, tem um filho pequeno. Camille, dentre tantos amores, foi a mais importante em sua vida. Mas por um descuido dele, o amor não seguiu em frente. O que resta agora são os fantasmas do passado. E os fantasmas do passado o consomem por completo. Serotonina não é apenas história de Floran. É o retrato de amores pretéritos e irrealizáveis, por erros que ele cometeu ou por fatalidades maiores. É a história de um indivíduo solitário que tenta domesticar sua tristeza. Sem êxito, é vencido por ela. É o dilema de uma sociedade no ápice de sua beleza, mas ao mesmo tempo incapaz de usufruir de toda sua potência. Impotentes somos, impotente a vida, esvaziada e desconectada, consumida pelo mercado de prazeres mesquinhos e utilitários. É essa reflexão que nos resta quando tudo ao redor desmorona. Como encontrar sentido diante do vazio?